Olá, acadêmicos do curso de pós-graduação em Gestão Pública. É muito bom estar com vocês, mais uma vez, agora para ministrarmos a disciplina Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos. Bem, eu sou o professor Carlos Roberto, sou mestre em Desenvolvimento Social, também especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, em Docência do Ensino Superior, em Psicopedagogia e também em Gestão Pública. De início, já gostaria de alertá-los para que vocês não deixem de ler o caderno didático de vocês, pois a disciplina ela está totalmente estruturada com base no mesmo, que é de autoria da professora Maria Leonídia Malmegrim. Desde já, agradeço a todos pela atenção e espero que tenhamos um excelente aproveitamento do conteúdo que agora estudaremos. Constituem objetivos desta nossa unidade identificar conceitos e contextos de redes públicas de cooperação voltadas para o desenvolvimento federativo. Ainda, diferenciar e classificar as redes públicas de cooperação no contexto federativo. Também, correlacionar aspectos das demandas atuais do desenvolvimento federativo ao potencial de soluções oferecidas pelas redes públicas de cooperação no ambiente da federação. Já de início, salientamos que, ao utilizarmos o termo gestão, empregaremos o mesmo como sendo sinônimo de administração. Isso significa um conjunto de princípios, normas e funções que tem por objetivo ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e eficiência para obter um determinado resultado. Sendo assim, a gestão ela é representada por um modelo explicativo abrangendo 4 etapas: o planejamento, a execução, a avaliação e o controle. A etapa de planejamento visa fornecer orientações diretivas, definindo metas ou normativas, definindo os métodos, as técnicas e as ferramentas para que a próxima etapa de execução seja realizada. A etapa de execução compreende as atividades preparatórias de capacitar as pessoas, educando-as e treinando-as para que sejam capazes de executar o que foi planejado na etapa de planejamento. A etapa de execução gera produtos, também denominados de resultados. As informações geradas sobre as atividades executadas também podem ser coletadas nesta etapa. Esses dados podem ser coletados de forma sistematizada e contínua, isto é, monitorados ou de forma aleatória e pontual, conforme normatizados na etapa de planejamento, que já foi falada. Alguns autores incluem a atividade de monitoramento na próxima etapa de avaliação. A etapa de avaliação, ela tem como objetivo fornecer informações para a próxima etapa, ou seja, a etapa de controle, comparando o que foi planejado e o que foi realizado, valorando os desvios encontrados e identificando as respectivas causas e até mesmo sugerindo alternativas de caminhos para que o que foi planejado volte a ser executado e os produtos, resultados aí sejam obtidos. A última etapa, a de controle, tem caráter decisório e executivo, pois contempla atividades não somente de tomada de decisão sobre como corrigir as disfunções apontadas na etapa de avaliação e, às vezes, como rever o planejamento anterior, papel preventivo, mas também executando as ações corretivas e de melhorias. Rede. Segundo Hinojosa, 1999, rede virou uma palavra mágica,
uma receita capaz de resolver os mesmos problemas que já foram objeto das sucessivas reinvenções de formas de administrar problemas que afligem a sociedade, que são de todos e de ninguém. Tem-se assim que quase tudo passou a ganhar o rótulo de rede, como um modo de apresentar propostas de forma atraente e de captar apoios. Embora não seja uma ideia recente, o conceito de rede foi evoluindo à medida que era empregado para equacionar desafios variados para os quais as soluções organizacionais vigentes não eram efetivas. Nessa disciplina, adotamos a perspectiva sistêmica da teoria organizacional, em que as redes podem ser entendidas como sistemas organizacionais específicos. Face à especificidade desta disciplina, escolhemos a definição de Migueletto, 2001, em que, segundo o autor, a rede é um arranjo organizacional, sistema organizacional formado por um grupo de atores que se articulam ou são articulados por uma autoridade, com a finalidade de realizar objetivos complexos e inalcançáveis de forma isolada. A rede é caracterizada pela condição de autonomia das organizações e pelas relações de interdependência que estabelecem entre si. É ainda um espaço no qual se produz uma visão compartilhada da realidade, se articulam diferentes tipos de recursos e se conduzem ações de forma cooperada. O poder é fragmentado e o conflito é inexorável. Por isso, se necessita de uma coordenação orientada ao fortalecimento dos vínculos de confiança e ao impedimento da dominação. Já para Castells, 1999, redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, compartilhem os mesmos códigos de comunicação. Uma estrutura social com base em redes é um sistema altamente dinâmico, suscetível de inovação, sem ameaças ao seu equilíbrio. Mas a morfologia de rede é uma fonte de drástica reorganização das relações de poder. As redes são teias flexíveis e abertas de relacionamentos mantidos pelo fluxo de compartilhamento de informações, ideias, experiências, ideias, objetivos, esforços, riquezas e necessidades entre os entes que a compõem. O foco da disciplina Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos são as redes interorganizacionais, na perspectiva da teoria das organizações. A escolha dessa abordagem deve-se principalmente ao foco da disciplina ser gestão e ao caráter eminentemente instrumental dos conhecimentos nela trabalhados. Então, as redes públicas ou redes de serviços públicos. Segundo Di Pietro, 2008, serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público. Portanto, usaremos os termos redes públicas e redes de serviços públicos como sendo semelhantes. O importante é que, para as questões de controle, tema crítico para a gestão pública, todo serviço que venha a ser prestado à coletividade, diretamente pelo Estado, por sua delegação ou por particular, porém disponibilizado para o cidadão, e serviços administrativos colocados à disposição coletiva, mas eventualmente beneficiando o cidadão isoladamente, seria serviço público. Observe que
a mesma situação descrita anteriormente sobre redes públicas e de serviços públicos se repete quando falamos de redes públicas ou redes estatais. Por isso, é importante você saber que as redes estatais são um caso específico de redes públicas, em que o serviço público é prestado apenas por organizações estatais. Para tornar mais claras as questões de redes estatais, podemos citar as redes de unidades de conservação ambiental do Instituto Chico Mendes e a rede de Metrologia Nacional, coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, o INMetro, entre outras que fazem parte da estrutura do Estado. Cooperação. Entendemos que o objetivo dos atores e das organizações nas redes é a busca contínua de ampliação do número de parceiros, a fim de viabilizar interesses e projetos comuns. Dessa forma, vemos a heterogeneidade entre parceiros e a busca também contínua de flexibilidade de funcionamento por meio de relações de cooperação, sem, contudo, eliminar os conflitos e a competição, ou seja, as práticas da competição existentes quando organizações ao mesmo tempo cooperam e competem entre si. Então, o que é o ambiente federativo? Nós podemos entender o ambiente federativo como um sistema de nível superior. Isto é, o ambiente federativo é um sistema composto por unidades federativas ou federadas que operam de forma interdependentes para o alcance de um propósito comum, sem o qual não há governança e sustentabilidade para o referido sistema. O ambiente federativo brasileiro, em uma perspectiva mais restrita, contempla órgãos e instituições das esferas federal, estadual e municipal. Mas a partir da última reforma do aparelho do Estado, novos arranjos institucionais podem ser concebidos com a participação de organizações públicas não estatais, daí resultando em sistemas ou redes hierárquicas ou não, horizontais ou verticais e até multidimensionais, puras e híbridas, tornando o sistema federativo brasileiro muito mais complexo do que o que se tinha anteriormente. As redes públicas e o desenvolvimento federativo. Bem, estamos utilizando redes públicas como redes de prestação de serviços públicos. Segundo Migueleto, pode-se entender redes públicas como um sistema organizacional formado por um grupo de atores que se articulam ou são articulados por uma autoridade com a finalidade de executar a prestação de serviços públicos, o que não seria possível realizar com a atuação isolada desses atores. A efetividade das redes públicas de cooperação, isto é, a capacidade de produzir impactos desejados, a exemplo de todas as redes, varia necessariamente em função dos contextos em que estão inseridas. Esse contexto é o desenvolvimento federativo, com suas variáveis, aqui denominada aspectos, e respectivas exigências estruturais. O desenvolvimento federativo e os princípios do federalismo. O desenvolvimento federativo não apresenta a mesma popularidade do desenvolvimento local. Embora o subsistema local esteja hierarquicamente situado no sistema federativo e sejam interdependentes, a partir de 1988, os termos federalismo, federativo e federalista são muito mais associados aos conhecimentos das ciências sociais, políticas e econômicas em suas pesquisas e publicações,
que associados aí à questão específica do desenvolvimento. Mas para a sobrevivência do sistema federativo, ele precisa se desenvolver em uma busca incessante de melhorias de sua capacidade governativa e de sua sustentabilidade, como resultados sistêmicos. Conforme Amaral, os princípios federativos referenciam as abordagens do federalismo mais comuns aí, que é a jurídica, que privilegia os aspectos da organização político-administrativo do Estado, e a política institucional e econômica, para dar conta aí das relações contraditórias e cooperativas entre os entes federados. Para a primeira, o federalismo é uma questão de Estado. Já para a segunda, é uma questão da sociedade e suas instituições. A maioria dos estudiosos indica que os princípios básicos do federalismo são o da autonomia e o da participação. O princípio da autonomia é o maior do federalismo, que trata da autodeterminação garantida pela Constituição às partes federadas. Já o segundo, o princípio da participação, aborda a responsabilidade que cabe a cada unidade federativa na capacidade governativa do sistema. Portanto, descentralização associada à autonomia e cooperação associada à participação são consideradas aspectos estratégicos a serem tratados em qualquer estudo do desenvolvimento federativo. Porém, na perspectiva da administração, emerge outro aspecto estratégico, oriundo aí do enfoque sistêmico da organização federativa, que é o princípio da coordenação. Bem, turma, chegamos então aqui ao final da nossa primeira aula. A partir da segunda aula, daremos sequência ao conteúdo, aos principais conceitos aqui abordados. Peço a vocês que façam uma leitura atenta do caderno didático e fiquem atentos aos fóruns e às atividades avaliativas da disciplina. Bom estudo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.